Oi, eu sou o Felipe e como já falamos em 2 vídeos diferentes aqui no canal, no Antigo Testamento, lei é basicamente um guarda-chuva para coisas bem diferentes. Tem mandamentos morais que falam de justiça e honestidade, violência e cuidado com o próximo, tem leis civis que tratam de propriedade, dívidas, casamento, herança, punições, mas principalmente tem regras que definem a identidade do povo, que funcionam quase como um marcador social. O que vestir, o que não tocar, com quem se misturar e, claro, o que pode entrar na sua mesa. E é aí que entram algumas estranhíssimas leis culinárias. Por que um Deus todo-poderoso, criador da humanidade e do universo, se preocuparia com o que eu tô comendo? E calma, o vídeo sobre homossexualidade na Bíblia ainda não é esse, tá? Mas enfim, no vídeo de hoje nós vamos explorar por que Deus proíbe comer porco, coelho, avestruz, frutos do mar e, claro, aqueles insetos de 4 patas. Insetos de 4 patas? Sim, a Bíblia tem um olhar muito estranho biologicamente, mas que fica fascinante quando você contextualiza com antropologia e história. E é isso que vamos fazer agora. Vem comigo. Como eu falei no vídeo passado, boa parte das leis são basicamente: eu sei que todo mundo tá fazendo isso, filho, mas você não é todo mundo. A proibição de aparar a barba, raspar os lados da cabeça, fazer tatuagem, tudo isso pode ser resumido em: não faça os rituais daqueles povos, porque nós somos outro povo agora, uma nova identidade, e não fazemos essa coisa de cananeu. Eu expliquei a origem de cada uma dessas regras lá, só assistir depois. Por isso, de volta ao capítulo 19 de Levítico, no versículo também 19, Deus proíbe misturar sementes e tecidos, outra lei que sem contexto parece só uma bobeira, principalmente porque esse versículo vem logo depois de mandando não guardar rancor ou se vingar. O que diabos uma lei tem a ver com a outra? Simples, a pureza como distinção dos outros povos. Mas vamos organizar essa história de não pode misturar tecidos, não pode misturar animais, não pode misturar sementes. Essas misturas proibidas são chamadas de kilayim, já que para eles, de forma bem intuitiva até, a pureza era oposta à mistura e ajudava quando os povos ao redor tinham uma visão completamente contrária. É por isso que mais tarde, no capítulo 22 de Deuteronômio, nos versículos 9, 10 e 11, outras kilayim aparecem: a proibição de plantar uvas diferentes no mesmo vinhedo e até arar a terra com um jumento e um boi ao mesmo tempo. E claro, misturar tecidos. Estranhamente, usar uma roupa de lã com outra de linho tá no mesmo capítulo que proíbe estupro. Pelo menos se a mulher gritar alto o suficiente. Se ela não gritar o bastante e for pega sendo estuprada, o estuprador apenas paga uma multa pro pai e se casa com a menina estuprada. Só que eu explico essa lei em outro vídeo. Mas enfim, o meu ponto aqui é que essa prática de não misturar as coisas pode ser perfeitamente entendida com aquele lance de fazer diferente dos outros povos, mas cada uma dessas misturas provavelmente tem mais de uma explicação que vai um pouco além disso. Por exemplo, sobre não arar o terreno com boi e jumento ao mesmo tempo, Filon de Alexandria já interpretava esse texto como uma ordem sobre equilíbrio. Um boi e um jumento não têm a mesma capacidade física e seria crueldade forçar um animal a ter a resistência de um ou a força do outro. Era uma regra sobre plantações, mas também uma regra metafórica sobre compaixão e proporcionalidade, que é um tema recorrente do texto. Já sobre a mistura de sementes, provavelmente não era só sobre plantar, e sim sobre enxertos. Misturar espécies e fazer enxertos em plantas seria mexer na criação. Ou seja, ironicamente, maçãs seriam pecado, pelo menos se você quiser comer uma espécie específica. Porque com a maçã tem um detalhe: se você plantar uma semente, você não tem como escolher qual maçã vai nascer, sabia disso? Ela pode puxar características de várias árvores diferentes e virar uma fruta imprevisível. Por isso, o jeito de garantir uma variedade específica é, por exemplo, se você quiser exatamente a maçã gala, você planta, espera aparecer uma árvore com a maçã exata que você quer, corta um pedacinho dela e faz um enxerto em outra árvore. Aí sim, você replica a mesma maçã de propósito e comete um pecado contra a lei de Deus, claro. Mas enfim, é comum dentro do judaísmo que os rabinos anciões peguem um versículo curto e expandam ele com dissertações e exemplos de outras histórias para deixar claro o que aquilo quer dizer na prática. Esse tipo de comentário, que funciona quase como uma leitura guiada do texto da Bíblia, é chamado de midrash. Um tipo de midrash são os agádicos, aqueles que não tratam de leis, mas sim de narrativas. E em um desses, que é o Tanhuma, que são basicamente 3 coleções de interpretações dos 5 primeiros livros da Bíblia, os antigos rabinos propõem a ideia de que foi justamente o desrespeito à lei sobre o cruzamento entre espécies que enfureceu a Deus
e o motivou a causar o dilúvio. Isso não é o texto bíblico, mas ajuda a entender como o texto costumava ser entendido tradicionalmente. O ápice de desrespeito a essa lei teria sido quando mulheres humanas começaram a engravidar de anjos, gerando os Nephilims no texto original, que a propósito daria um vídeo incrível. Esse tema é muito fascinante. Isso é citado no início da história de Noé, no capítulo 6 de Gênesis, mas sabe-se lá porque as pessoas acham que o coito entre anjos e humanos não tem relação nenhuma com o resto da história. Tanto que mais tarde, na história sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, os moradores da cidade de Ló tentam estuprar os anjos enviados até lá. Então você tem a Kilayim, que é a categoria maior de misturas proibidas e que vão ser melhor desenvolvidas na Halaká judaica, que é basicamente a consolidação das leis do Antigo Testamento. E aí vai ter a Kilei Zerayim, que é a proibição de misturas de sementes, a Kilei Hakeren, que é a proibição de misturas de tipos de uva, a Kilei Ilam, que proíbe enxerto entre espécies de árvores, a Kilei Behemá, que é a proibição de misturar espécies, a Kilei Avodá, que é aquela proibição de colocar animais para trabalhar juntos, e a Kilei Begadim, que proíbe misturar tecidos, e esse em particular vai ganhar um nome específico, Sha'atnes, que é importante lembrar que não é só misturar tecidos diferentes como alguns dizem, mas sim tecidos específicos. O que, se você tá prestando atenção até aqui, sim, também é extremamente importante para entender o significado. No século XII, Maimônides, um dos estudiosos mais importantes do judaísmo, sugeriu em Guia dos Perplexos que essa lei sobre misturar tecidos era para separar o povo hebreu dos cananeus, porque os sacerdotes do povo rival usavam roupas ritualísticas que propositalmente misturavam tecidos. Até porque o linho era comum nas populações do Vale do Nilo, já que era feito das fibras de lináceas, enquanto a lã era comum para as tribos pastorais, obviamente por causa das ovelhas. Simbolicamente, misturar tecidos era misturar a economia hebraica com a do inimigo. Por isso a proibição seria especificamente sobre misturar linho e lã, mas também tem um detalhe bem importante, e que eu acho que faz mais sentido. O uniforme dos sacerdotes era de linho. A túnica, a faixa, o turbante, a roupa de baixo eram feitas sob regras muito específicas, descritas em Êxodo, no capítulo 28, versículos 39 a 43. E no Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava no lugar mais sagrado vestindo só linho branco, sem as peças mais ornamentadas para fazer os sacrifícios. Essas regras estão em Levítico, no capítulo 16, versículo 4. E é aqui que entra uma hipótese do biblista Jacob Milgrom. A proibição de Sha'atnes fala dessa mistura específica de lã e linho porque a ideia seria impedir que a roupa do dia a dia imitasse ou tocasse o tecido ligado ao santuário e as vestes sacerdotais, para não misturar roupa sagrada com roupa comum. Ele explica isso melhor no artigo sobre bainhas e franjas. Na antiguidade, as franjas nas roupas eram um sinal de status, autoridade e santidade, publicado em 1983. Apesar do título enorme, é bem curtinho, só umas 4 páginas. Então, para garantir a santidade, o sacerdote removia todas as suas vestes de lã, que eram mais comum, entrava no Lishkat Parhedrin, que era uma espécie de camarim do sacerdote, e ele morava ali por 7 dias durante o Yom Kippur. Então, ele mergulhava no mikvé, uma espécie de piscina individual para purificação, e uma vez limpo, seu corpo podia tocar as vestes sagradas de linho. Aliás, o próprio nome do livro de regras ajuda a entender a importância dele para os sacerdotes e os rituais. Levítico, o livro dos levitas ou sacerdotes, lembra? São regras ritualísticas que faziam o povo se entender como um povo, e parte de ser quem você é não ser como os outros são, e assim recusar os seus rituais, tipo cozinhar um cabrito no leite da própria mãe. Parece esquisito avisar que isso não deve ser feito, então esse versículo 19 em Êxodo 23, além de ser algo grotescamente específico, parece sair meio do nada. Todos os anos tragam à casa do Senhor seu Deus os primeiros cereais que colherem. E a propósito, pô, na moral, não cozinha um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe, não, pô? O lance é que ninguém sabe com certeza do que esse texto tá falando, mas os judeus ortodoxos interpretam essa lei como uma versão primitiva do mandamento sobre não misturar carne e leite, algo que também é proibido no Kashrut, um conjunto de leis sobre a dieta judaica que surgiu mais tarde. Apesar de tomar leis de Levítico e Deuteronômio, o cânon do Kashrut vai ser formado ali no final do século II para o século III. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas as comidas que obedecem a essas leis são chamadas de kosher. Aquilo que não pode ser comido é não kosher, ou também
traif na língua Yiddish. A verdade é que não se tem muitos registros sobre isso, mas é possível que um bom baby beef cozido em leite deveria ser uma iguaria na época. Então, os judeus, tentando caprichar no sacrifício, iam lá e ofereciam o prato mais caro, o que pra época já era bizarro e mal visto. Só que as regras sobre comida não param por aí. Tanto em Levítico, no capítulo 11, quanto em Deuteronômio, no capítulo 14, Deus deixa claro que alguns animais que ele criou não devem ser comidos, mesmo que o corpo humano tenha total capacidade de digeri-los. Ah, Felipe, esse eu sei. Não pode comer carne de porco, porque a carne de porco causa doenças como a triquinose, o famoso verme do porco. Então, não. A associação da carne de porco com essas doenças só aparece do século 17 pra frente. A triquinose, em específico, a famosa doença do verme do porco, só foi descoberta em 1835. Até lá, ninguém sabia que era a carne de porco que causava isso. Na verdade, existem outros motivos mais simples para a Bíblia proibir carne de porco. Ou melhor, proibir comer carne de animais que ruminam e não têm as unhas fendidas. E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é esclarecer mais um erro de tradução. Na maior parte das Bíblias vai estar escrito animais que ruminam, mas isso não pode ser levado ao pé da letra porque ruminante é uma categoria biológica específica e isso causa um erro de interpretação. Porque o primeiro animal ruminante que é citado como proibido é o coelho, que não é um ruminante. Um ruminante é um mamífero herbívoro com o estômago dividido em 4 compartimentos: rumen, retículo, omaso e abomaso, e que regurgita o alimento já engolido para mastigar de novo, e isso é o ruminar. Tá, e onde é que tá a pegadinha? O texto diz que é proibido comer os animais ma'alat gerá. Ma'alat significa aquele que traz para cima, o que se aplica ao ato de fazer voltar a comida que já foi engolida. E gerá, que é o bolo de comida regurgitado. Então, o que o coelho e a lebre estão fazendo nessa lista se não são ruminantes? É porque esses animais quase fazem isso. Primeiro que o movimento de mastigação confunde. Coelhos e lebres mastigam de ladinho, que nem ruminantes. Essa rapaziada da Idade do Ferro não fazia ideia do que era um taxon para poder categorizar direitinho. Mas, principalmente, eles fazem um negócio chamado secotrofia, que é praticamente a mesma coisa que os ruminantes fazem, mas por outro buraco. E de um jeito bem mais nojento. Coelhos e lebres expelem secotrofos, que apesar de parecer, não são fezes comuns, mas grânulos cheios de nutrientes que eles comem de novo e reaproveitam. Então, se você colocar ruminante como uma categoria de taxonomia moderna, realmente não vai fazer sentido nenhum. E esse desapego às classificações modernas vai ser de suma importância para entender o texto com os olhos de quem escreveu. Agora, a explicação de por que o casco fendido é importante talvez esteja lá no primeiro capítulo de Gênesis. Quando Deus está criando os animais, provavelmente a sua Bíblia aí diz que ele criou gado, répteis e feras da terra. Eu já vi até tradução chamando de besta-fera. E eu acho isso fascinante, porque aqui é um povo relativamente primitivo dando os primeiros passos numa tentativa de taxonomia, quando nem se sonhava com o surgimento de uma ciência como a biologia. Gado, répteis e feras são aproximações do que as palavras em hebraico significam de verdade, não traduções diretas. Então Deus criou Be'erema, que seria o mesmo que quadrúpede doméstico, criou os remes, que significa coisa que rasteja, ou seja, não se trata de répteis exclusivamente, mas tudo que rasteja, e isso inclui insetos como lagartas, por exemplo, e por fim criou Raito Eretz, que significa bicho da terra, em contraste com o bicho feito pro homem, que é domesticado. Então, esse povo que só conhecia a sua realidade atual e objetiva, não sabia que nós é que domesticamos os animais. A visão deles era a de que Deus já fez o boi, a ovelha, o porco e todos esses animais domesticados pra gente. Ou seja, se Deus criou um grupo de animais prontinhos para nos servir, seria imoral comer aqueles que Deus não domesticou pra gente. Se Deus os fez selvagem, ele deve ter os seus motivos. O conceito de domesticação de animais selvagens não existia para eles. Viu como as regras do que pode ou não pode comer fazem muito mais sentido com o contexto de quem e quando escreveu? Agora, a regra sobre comer coisas rastejantes vem daqui a pouco. Pera aí, eu ainda vou explicar a regra bíblica sobre comer insetos que têm 4 patas. Mas enfim, voltando ao ponto principal, por que o porco em específico é proibido? Além da questão de não ruminar, claro. O primeiro motivo é mais óbvio, é que porco é um bicho meio nojento mesmo. A prática de fazer torresmo surge no final da Idade Média, então os judeus não tiveram tempo de descobrir que vale a pena demais comer esse bicho. Puta merda, como eu gosto de torresmo. Só que tem um detalhe, essa regra
nem sempre era seguida à risca. Em muitos sítios arqueológicos ligados a Israel e a Judá na Idade do Ferro, os restos de porco costumam ser raros, mas ainda assim você encontra. Claro, em áreas filisteias aparecem bem mais, o que nos leva de volta àquela coisa de se diferenciar. O negócio de porcos dos filisteus deve ter crescido e virou regra para ser diferente. Estudos de ossos de animais encontrados no sul do Levante mostram porcos em alguns lugares, principalmente onde a vida era mais fixa e agrícola. Ou seja, os cananeus sempre criaram porcos e provavelmente não era para ser tratado como pet. Ao que tudo indica, a proibição do porco foi algo progressivo, até porque criar porco também tem desvantagens. Ele não acompanha rebanhos em longas distâncias e, diferentemente de uma vaca que dá leite ou de uma ovelha que dá lã, o porco só tem uma coisa para oferecer: carne. Mas ainda assim, o fato do porco ser meio nojento é só uma suposição, porque a visão de que a proibição de porcos tinha alguma relação com higiene e moral surge só na Idade Média com Maimônides, por causa de uma visão medieval sobre sujeira e ordem urbana. Se você já teve contato com animais de fazenda, porco, ovelha, todos esses bichos são nojentíssimos, cagam por toda parte. Mas tem um artigo muito bom chamado O Porco Abominável, que fala justamente sobre como o porco foi visto historicamente por essas populações. Nele, o antropólogo Marvin Harris propõe um motivo econômico. Em ambientes quentes e mais secos do Oriente Próximo, criar porcos exige mais água e cuidados, além de competir com humanos por alimentos, já que eles também comem grãos, e basicamente qualquer coisa, até gente se deixar, enquanto ruminantes comem principalmente mato. Para o Marvin Harris, a proibição do porco nasce menos de higiene ou simbolismo e mais do custo-benefício no Oriente Médio Antigo. Agora, quanto a frutos do mar, a gente tem um novo problema. Essa eu sei também, Felipe. É porque os hebreus tinham alergia a camarão. E aí, como Deus não conseguiu fazer um estamin ou uma caneta com epinefrina pra eles, colocou essa lei. Errado de novo. A regra bíblica sobre frutos do mar é, na prática, uma proibição de comer seres aquáticos que não têm nadadeiras e que não têm escamas. Isso tá em Levítico, no capítulo 11, versículos 9 a 12, e Deuteronômio, no capítulo 14, versículos 9 e 10. E claro, a gente não tem um registro objetivo sobre isso, mas dá pra supor com certa segurança que a questão de se diferenciar dos povos rivais influenciou essa lei também, porque a gente sabe como funcionava o comércio nessa época. No Mediterrâneo e no Nilo era normal comer enguia, raia, tubarão, além de vários bichos do mar que não têm escamas. Jerusalém e outras cidades do interior dependiam de pesca e, claro, das rotas de abastecimento. Ossos encontrados em escavações mostram basicamente uma trilha de peixes vindos do Mediterrâneo, do Jordão e do Mar da Galileia e até o Nilo. Então, sim, peixes sem escamas também circulavam nesse mercado. Só que um estudo dos arqueólogos Jonathan Adler e Omri Lernau, publicado no Journal of the Institute of Archaeology da Universidade de Tel Aviv em 2021, pegou ossos de peixes de 30 locais diferentes do sul do Levante de vários períodos e separou as espécies em permitidas e proibidas, com base nessa regra bíblica de nadadeiras e escamas. E olha só que interessante, nas regiões ligadas a Judá encontraram sinais claros de consumo de peixes sem escamas, principalmente bagre, mas também raia, tubarão e em alguns lugares enguia, durante a Idade do Ferro e ainda no período persa. Ou seja, assim como hoje em dia, mesmo com a proibição, a galera continuou comendo camarão normalmente. Só que quando você verifica os ossos cronologicamente, vai percebendo que eles vão ficando raros quanto mais recente é o osso. Ou seja, essa regra não aconteceu do dia para a noite, mas foi sendo aceita aos poucos, provavelmente porque foi se construindo um tabu ao redor. Se o tabu surgiu e isso motivou a lei, ou se a lei criou o tabu, talvez a gente nunca descubra. E aí já é uma especulação minha, mas provavelmente o comércio influenciou a forma como o povo percebia o consumo de um bem adquirido e vendido pelos povos vizinhos. Mas a parte mais curiosa para mim sobre esse texto é que depois disso, Deus explica quais pássaros podem ser comidos, exceto que a tradução nos trai mais uma vez. Porque a gente precisa voltar para resolver aquele problema de taxonomia que eu falei. A divisão que os judeus faziam era a seguinte: você tinha os animais domésticos e os animais selvagens, ok? E aí, divididos nessas duas categorias, você tinha outras 3 subcategorias. Os animais que andam na terra, que pode incluir boi, mas também leão, camelo, hiena. Animais que rastejam, chamados de xeretes, que podem incluir cobras, claro, mas também formigas, ratos, centopeias. E os
Ra-of, que se refere a tudo que voa, incluindo gavião, mas também morcego, borboletas, gaivotas, gafanhotos, mosquitos, etc. Então, uma borboleta que não pode ser comida, por exemplo, ia ser chamada de sheretz Ra-of, dentro da categoria dos que rastejam, porque é inseto, mas também dentro da categoria que voa. A propósito, é um bom momento para explicar quais insetos podem ser comidos. Basicamente, não pode comer todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés. Eu não vou exigir uma licenciatura em biologia de seres humanos de 3.000 anos atrás, mas você, em algum momento da sua vida, já viu algum inseto de 4 patas? Sim, já viu. Se você entender qual é a palavra que eles usavam para pata. As patas dos insetos vão ser chamadas de regel, que quer dizer pé, normalmente. Agora, grilo e gafanhoto, aliás, a locusta citada aqui é basicamente um tipo de gafanhoto, tem 2 perninhas atrás que não servem para andar, mas para saltar. E é por isso que os povos antigos não entendiam isso como pés, mas sim como keraayim, ou seja, pernas articuladas para saltar, um critério usado para diferenciar esses bichos em específico. Mas ainda fica a pergunta, mesmo que insetos sejam meio nojentos em geral, por que Deus permitiria que eles comessem apenas esses insetos em específico? O que eles têm de tão especial? Talvez não seja um problema de tradução dessa vez, mas um problema de edição, já que essa treta dos insetos apresenta uma contradição clara na Bíblia, porque, como eu falei anteriormente, Deuteronômio apresenta uma atualização das leis e tem regras diferentes para comer insetos. Em Levítico 11, de 20 a 23, a regra é: insetos que voam em geral são proibidos, mas existe uma exceção. Você pode comer alguns tipos de gafanhoto, grilo, locusta, porque eles têm as tais pernas para saltar. Já em Deuteronômio 14, 19, o texto é mais seco. Todo inseto que voa é impuro. Fim de papo, sem abrir exceção. O jeito mais simples de entender isso é: esses 2 textos nasceram em momentos diferentes, com intenções diferentes, e a exceção de Levítico pode ter um motivo bem simples. O pesquisador James Kelhofer sugere que comer gafanhoto já era um costume conhecido naquela população. Então, Levítico coloca a exceção, indicando aquilo que eu tinha comentado antes. Talvez os costumes e tabus surgiram e só depois foram colocados no texto, não o contrário. Assim como o porco e o camarão continuaram sendo comidos e foram parando aos poucos. E assim terminamos a nossa explicação sobre por que Deus dava dica de culinária no Antigo Testamento. Então espero que tenha ficado claro que essas leis de comida e bichos permitidos não são um manual de biologia nem um guia médico. Para de meter esse papo. Eram leis para organizar o mundo e a identidade de um povo específico em categorias bem específicas com fronteiras úteis para a época. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê.